A Terra suportou inúmeros impactos de asteroides ao longo de sua história. Somente em 2024, vários pequenos asteroides colidiram com a Terra. Por exemplo, os asteroides 2024 KQ-2 e 2024 JM-2 entraram na atmosfera terrestre e queimaram antes de causar qualquer dano significativo. Esse tipo de impacto não é raro, acontece todos os anos, mas, na maioria das vezes, os asteroides são pequenos o suficiente para se desintegrar antes de atingir o solo. Para contextualizar, o evento de Chelyabinsk, em 2013, quando um grande asteroide explodiu sobre a Rússia, foi uma lembrança rara, mais poderosa do que um objeto maior pode causar. Mas como os cientistas avaliam o risco que os asteroides representam? Entra em cena a escala de Torino. Essa é uma escala usada para avaliar a probabilidade de um asteroide atingir a Terra e os possíveis danos que poderia causar. Ela varia de 0 a 10, sendo que 0 significa nenhum risco, 1 indica uma baixa probabilidade de impacto, 2 a 4 representam uma aproximação mais preocupante, 5 a 6 indicam impactos potenciais, e de 7 a 10 marcam níveis mais altos de preocupação. Assim, quando você ouve falar de um asteroide com uma pontuação na escala de Torino, esse número indica o quão seriamente os cientistas estão considerando sua trajetória. Isso nos leva a um asteroide recém-descoberto que tem uma chance não nula de atingir a Terra. E não é o Apophis, mas sim uma nova rocha espacial que recentemente entrou no radar dos cientistas planetários. Ele tem uma chance de 1 em 83 de atingir a Terra. O único asteroide que já teve uma pontuação mais alta na escala de Torino foi o 99.942 Apophis. No final de 2004, ele teve temporariamente uma classificação 4 na escala, o que gerou preocupações e lhe rendeu o apelido de asteroide do juízo final. No entanto, hoje ele é classificado como 0 na escala de Torino, o que significa que tem um risco insignificante de impacto por pelo menos um século. No entanto, em 25 de dezembro de 2024, sob a vigilância do Sistema de Alerta Precoce de Impacto de Asteroides Atlas, um novo visitante cósmico fez sua grande entrada, o asteroide 2024 YR4. Sua trajetória foi capturada por telescópios no Havaí, Chile e África do Sul. O asteroide tem cerca de 50 metros de largura, comparável ao comprimento de um avião comercial ou à altura de um prédio de 15 andares. Em 27 de janeiro de 2025, esse asteroide tem uma chance de 1 em 83 de atingir a Terra em 2032, e atualmente, possui uma classificação 3 na escala de Torino. O que precisamos destacar aqui é que, neste momento, ele é o único asteroide com essa classificação. Com uma classificação acima de 0, no entanto, como vimos com o Apophis, a pontuação de um asteroide na escala de Torino provavelmente mudará à medida que os astrônomos obterem mais dados sobre o objeto e acompanharem seu movimento ao redor do Sol. No momento, um objeto como o 2024 YR4, com uma classificação 3 na escala de Torino, cai na categoria amarela. Com os dados atuais, os astrônomos estimam não apenas uma, mas 7 possibilidades de impacto entre 2032 e 2079, sendo a primeira data possível de impacto em 22 de dezembro de 2032. Mas e se o asteroide 2024 YR4 realmente colidisse com a Terra? Os cálculos sugerem que se isso acontecesse, ele não acabaria com a vida na Terra como a conhecemos, pois não é grande o suficiente para isso. No entanto, poderia causar destruição local, dependendo do local do impacto. O impacto poderia ser comparável ao evento de Tunguska, em 1908, quando uma poderosa explosão, estimada entre 3 e 50 megatons, ocorreu sobre a Sibéria, derrubando aproximadamente 80 milhões de árvores em uma área de 2.150 km² de floresta. Os cientistas, no entanto, acreditam que a observação do asteroide ainda está em estágio inicial, e que mais dados telescópicos provavelmente levarão à reclassificação de seu valor na escala de Torino para nível 0. De fato, a maioria dos asteroides recém-listados na escala de Torino inicialmente apresenta uma probabilidade de impacto crescente à medida que as observações refinam suas trajetórias, até que o risco caia para 0. O desafio é que, faltando apenas 7 anos para sua maior aproximação da Terra, o asteroide está se movendo para uma posição onde os astrônomos não poderão observá-lo por quase 3 anos. Então, surge a grande questão:
E se futuras observações confirmarem que o asteroide 2024 YR4 está em rota de colisão com a Terra, em 22 de dezembro de 2032? Primeiro, o impacto potencial ainda está a anos de distância. Além disso, já testamos nossa capacidade de desviar um asteroide. Em 2022, o teste de redirecionamento de asteroides da NASA, DART, atingiu com sucesso Dimorphos, a lua de um asteroide, demonstrando a defesa planetária em ação. Vale destacar que Dimorphos era muito maior que o 2024 YR4, medindo cerca de 160 metros de diâmetro. Então, se o 2024 YR4 representar uma ameaça real, pelo menos estamos um pouco preparados. O que vocês acham? Deixem seus comentários para discutirmos. Enquanto isso, o telescópio espacial James Webb detectou 138 novos asteroides pequenos no cinturão de asteroides, alguns dos quais podem se deslocar em direção à Terra. Astrônomos usando uma nova análise das imagens do telescópio James Webb descobriram um número surpreendentemente grande de pequenos asteroides no cinturão principal. Essa descoberta pode alterar as estimativas sobre a taxa de impacto na Terra, por objetos que variam em tamanho de uma casa a um estádio. Embora algo do tamanho de um estádio possa parecer enorme, na vastidão do nosso sistema solar, é apenas um grão de areia. Mas isso não é tudo. O telescópio Webb também voltou sua atenção para um misterioso híbrido de asteroide-cometa que se encontra além de Júpiter, e suas propriedades são diferentes de tudo que já vimos antes. Uma nova análise dos dados do Webb revelou uma população inesperadamente grande de asteroides no cinturão entre Marte e Júpiter. Ainda assim, esses asteroides são capazes de causar um impacto poderoso. Eles atingem a Terra 10.000 vezes mais frequentemente do que seus equivalentes maiores, mas seu tamanho reduzido dificulta a detecção antecipada pelos sistemas de monitoramento. Uma equipe de cientistas do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, MIT, fez essa descoberta ao reutilizar as observações do telescópio Webb sobre a estrela Trapistra 1, e ao fazer isso, revelou uma população de pequenos asteroides no cinturão de asteroides. Eu sei o que você está pensando. Essas rochas espaciais recém-descobertas representam uma ameaça para a Terra? Bem, os asteroides maiores do cinturão principal, que orbitam entre Marte e Júpiter, geralmente seguem trajetórias estáveis. No entanto, os menores são frequentemente influenciados por forças gravitacionais, que podem empurrá-los para o interior do sistema solar, tornando-os potenciais ameaças de impacto. A descoberta de pelo menos 5 vezes mais pequenos objetos no cinturão principal do que o previsto pode influenciar as estimativas sobre a frequência desses impactos. Essas descobertas preenchem uma lacuna crucial na compreensão da origem dos meteoritos e dos asteroides maiores, que poderiam representar um risco para a Terra. De acordo com um novo estudo, futuras observações do JWST terão como alvo de 15 a 20 estrelas distantes por pelo menos 500 horas. Isso certamente ajudará a fortalecer nossa defesa planetária. O que vocês acham? Deixem suas opiniões nos comentários. Enquanto isso, o telescópio espacial James Webb voltou seu foco para uma rocha espacial peculiar localizada entre Júpiter e Netuno. Esse estranho centauro, conhecido como 2060 Quiron, apresenta características tanto de cometas quanto de asteroides. Quiron orbita o Sol aproximadamente a cada 50 anos, percorrendo uma trajetória alongada na região entre Júpiter e Netuno. A equipe detectou gases como dióxido de carbono e metano em sua coma, a nuvem de gás e poeira ao redor do núcleo. Além disso, os astrônomos identificaram, pela primeira vez em um centauro, gelo de água e moléculas leves de carbono, como etano e propano. Esses resultados são diferentes de tudo que já vimos antes, disse Charles Chambo, coautor do estudo em um comunicado. Detectar gás ao redor de objetos tão distantes do Sol como Quiron é um grande desafio, mas o JWST tornou isso possível. Objetos como Quiron pouco mudaram desde a formação do Sistema Solar. Assim, estudá-los pode ajudar os cientistas a entender melhor o início do nosso sistema planetário. No entanto, como todos os centauros, Quiron está em um estado de transição, e seu destino final será decidido ao longo do próximo milhão de anos. Ele pode ser puxado para o interior do Sistema Solar pela influência gravitacional de Júpiter,
transformando-se em um cometa da família de Júpiter com um período orbital inferior a 20 anos. Ou pode ser ejetado de volta para o cinturão de Kuiper, expulso pelo porteiro Júpiter. Embora seu destino permaneça incerto, assim como seu homônimo da mitologia grega, seu futuro está nas mãos do universo. Não se esqueça de se inscrever no canal, isso nos ajuda a continuar produzindo conteúdos. Até mais, exploradores do universo!